Olá, estamos aqui com a Kelly Cristina Basso Tirapelli e hoje ela que é a participante do nosso quadro Visita ao Seu Lar, que é um quadro em homenagem ao nosso querido pastor Ciro, e esse quadro é sobre testemunhos. Boa noite, Kelly. Boa noite, tudo Adriana. bem? Tudo bem, e você? Também, graças a então Deus. Tá bom. Muito obrigada por nos receber no seu lar. Que isso, eu que agradeço. Pra mim é um prazer ter vocês, né? Bom. Poder estar contando mais um pouquinho do que aconteceu comigo e glorificar o nome do Senhor com isso, né? Então Amém. é uma honra ter vocês aqui. Que bom, muito obrigada pela recepção. E conta pra gente então, Kelly, nós queremos saber sobre o seu testemunho. Ai, eu vou contar. Pra mim é uma coisa assim, foi muito forte, porque tudo começou assim. Eu sempre tive um sonho sobre a minha gravidez, o testemunho. Eu sempre tive aquele sonho de ser mãe, né? Sim. E graças a Deus, eu e o Fábio nos casamos e ele juntamente comigo sonhou esse sonho junto comigo. E com um ano de casada, nós nos programamos para que a gravidez acontecesse. E só que assim, com poucos meses de casado, eu tive um problema muito sério na coluna. Eu já tinha operado da coluna alguns anos atrás. E logo alguns meses de casado eu ia ter que operar novamente, né? E o médico chegou em mim e falou assim: Kelly, esse sonho de ser mãe está descartado no momento. Então, pra mim, assim, foi um balde de água fria. Mas eu sempre, assim, não deixei a minha fé se abalar. Sim. E aí comecei a fazer tratamento pra coluna, tomava um medicamento muito forte. O que você tinha na coluna exatamente? Eu já operei da coluna, eu tinha uma hérnia de disco. Sim. E o local onde eu operei, 6 anos depois, que isso foi no ano de 2012, 6 anos depois começou a voltar a doer, né? E eu tinha poucos meses de casado, eu confessava que eu tinha até vergonha, porque eu não conseguia levantar do sofá para fazer uma comida, Olha né? só. Não tinha condições. Aí foi onde eu precisei parar de trabalhar. De tanta De dor. tanta dor, era muito forte, assim, é uma dor que não é aquela coisa que você toma um analgésico e para. passa. É aquela coisa que você tem que ficar deitada, é uma coisa que trava mesmo, você não consegue se mexer mesmo, é uma coisa muito ruim. E o médico até então falou pra mim que provavelmente eu iria ter que operar novamente, que eu iria ter que pôr pino na coluna. E como eu tomava um medicamento muito forte, não era possível a gravidez até então. Sim. E aí comecei a tratar, comecei a fazer exercícios, gastava bastante por mês, porque além do que eu tive que fazer, que eram os exercícios específicos, eu também gastava com medicamento. Aí fui e aquele desejo no meu coração de ser mãe, mas o médico, agora não é hora. Que ele alegava assim, sua coluna não vai aguentar uma gravidez, né? Onde pode prejudicar você futuramente, até mesmo de você a ponto de não poder andar, né? Por conta da coluna, por conta do peso. E eu até então fui até o ginecologista fazer os exames de rotina. E nesses exames de rotina, ele descobriu que eu tinha um pequeno mioma, mas que não era nada grave, porém o meu útero era invertido, o meu útero era os contrário. Então, que também é comum. Só que ele alegou assim, vai ser um pouco difícil de você engravidar. Então, todo aquele sonho, as coisas pareciam que estavam vindo ao contrário para que não acontecesse. E minha mãe sempre falava pra mim assim: Kelly, o dia que você for mãe, o dia que você engravidar é porque o Senhor já te curou, então creia nisso. Então eu confiei nessa palavra. E assim, e aquele desejo, até que eu lembro que de 2012 pro ano de 2013, foi quando eu parei de tomar o anticoncepcional, o medicamento, pela fé, e eu não podia. Pela fé? Pela fé. E você conversou com seu marido e conversamos, decidiram... e o Fábio falou: bom, Kelly, você tem certeza do que você tá fazendo? Eu falei: olha, certeza a minha carne não tem, mas o meu espírito tem. Olha só. Então foi onde eu parei de tomar o medicamento, o anticoncepcional, e fazendo o tratamento para coluna, tomando remédio forte para coluna. E as dores já tinham melhorado, só que pelas contas do médico eu ia ter que ficar um tempo tomando, se não melhorasse eu ia ter que operar, onde eu iria ter que pôr pino. E o caso do útero invertido, E do útero invertido, o ginecologista falou assim que não impediria eu de ser mãe, mas provavelmente iria ter que ter um tratamento, porque
de acordo com a medicina, é difícil para engravidar quem tem útero dessa maneira. O mioma, ele disse que não era tão grave, né? Mas também tudo isso Tudo ajuda, cooperava tudo pra cooperava não para acontecer. não acontecer. E aí eu lembro que, acho que foi 3 de janeiro de 2013, eu lembro que era o último remédio da cartela. Eu tomei e falei, Senhor, agora é com o Senhor, eu vou pôr a minha fé em ação. O Senhor sabe que tá tudo vindo contra não, né? O meu sonho, tudo para não acontecer. Mas eu parei de tomar o remédio. Olha só. Quando foi na primeira semana de março, eu, devido a um esforço que eu tinha feito, comecei com um sangramento anormal. Foi onde eu liguei pro médico, o ginecologista, e expliquei pra ele, falei, doutor, eu acho que eu estou grávida. E eu fiz o exame Já da tava sentindo algumas sentindo. Aí ele pegou e falou, o ginecologista, né, a secretária, falou, não, passa aqui que o médico vai te dar o pedido do exame, porque eu fiz da farmácia, deu positivo. Mas não é confiável. Não. E aquele medo, aquela angústia, fui, colhi o exame e no mesmo dia vimos o resultado e naquele mesmo dia deu positivo. Olha Aí foi só. aquele misto assim de emoção, né? O medo, a Alegria. insegurança, a alegria, a coluna, como vai ser, que eu tava em tratamento. E Deus foi tão misericordioso que eu parei de tomar um anticoncepcional, mas eu continuei tomando o remédio da coluna. Sim. E é um remédio muito forte que se você engravidar pode dar má formação, pode a gravidez não dar certo. Aí quando eu desconfiei, eu parei. Mas Sim. só que eu já tava com um mês de gravidez. Olha. E aí fizemos o médico, no outro dia já fui no médico, ele já pediu um ultrassom com urgência porque já era aborto, aquele sangue anormal, já tava começando a Verdade. abortar. E daí ele pediu um ultrassom, isso assim, eu descobri a gravidez na terça, na quinta-feira já fiz ultrassom e no ultrassom o Fábio não pôde ir comigo. Uhum. Então minha mãe foi, o médico falou, você fez tratamento para engravidar ou você tem gêmeos na família? Aí eu olhei na tela e vi 2 bolinhas brancas, né? Que legal. Que era o saco, como eles dizem, né? O saco gestacional. Sim. Eu falei, não. Daí ele falou, olha, porque aqui tá dizendo que é gêmeos. Nossa. Mas o embrião ainda não entrou nesse saco. Nós vamos saber só o mês que vem. Pode ser que vingue os 2, como pode ser que vingue um, como pode não ir pra frente essa gravidez. Meu Deus. E na hora veio aquele medo, falei, Deus, eu com 2, como vai ser minha coluna, tudo aí minha mãe. Kelly, você lembra que eu falei, se Deus permitiu, que Deus já te curou. Amém. E além disso também, durante a minha gravidez, eu nem perguntei se eu poderia estar também falando sobre isso pro Fábio, mas como Deus também o curou, né, durante a minha gravidez. E logo nessa época que eu descobri a gravidez, o Fábio teve uma depressão muito forte. Nossa. Ele entrou numa depressão muito forte que ele nem conseguiu assim sentir emoção. Eu vou ser pai. Entendi. Ele não A gente conseguiu fala até me curtir o emociona. momento. Desculpa, É porque forte que é muito mesmo. forte pra Uhum. quem, pra gente que viveu, né? Sim. Que a gente que queria esse sonho. Então assim, eu passei uma gravidez muito conturbada, porque eu já tive que ficar de repouso, né? A gravidez toda porque eu tive aborto. Aquele medo dos meus filhos nascer antes de 9 meses, nascer prematuro. O Fábio tomando medicamento forte, ele tomava medicamento de dia e à noite para dormir, que sem medicamento ele não dormia. Olha só. E só que o desespero dele era tão grande, e eu no começo da gravidez, o desespero dele era tão grande que um remédio para ele dormir não estava fazendo ele dormir, ele começou a tomar vários por conta. Meu Deus. Ele começou assim a tomar, então o inimigo acho que colocava as coisas na Sim. cabeça dele, e eu assim, me agarrando em Deus e me apegando em Deus e só os nossos pais sabiam disso, né, desse probleminha que hoje a gente conta porque ele foi liberto, Amém. né, mas só que nós vivemos, então já tinha preocupação da gravidez, Sim. né, que já era uma gravidez de risco e também tinha preocupação com ele. E eu orava a Deus, falava, Senhor, quando meus filhos nascerem, eu quero meu marido liberto, Amém. né, então eu profetizava isso. Então foi uma gravidez assim muito difícil, porque no começo eu só podia levantar para ir ao banheiro. Não Nossa. podia andar de carro. Eu fiquei 4 meses quase, sem até mesmo ir na igreja. Porque Só em casa, descansando deitada. só em casa, por ordem médica. E às vezes, o nervoso que eu passava, assim, às vezes uma reportagem que eu via na TV, eu me emocionava, ficava nervosa, acontecia como se fosse um aborto, acontecia o sangramento. Nossa, que Aí eu delicado. corria pro hospital, né, com medo de estar abortando. Sim. E era começo de aborto, mas Deus foi tão bom que cuidou Amém. deles, né?
E passado o tempo, quando tudo isso, e graças a Deus o Fábio foi melhorando, foi se libertando dos remédios, voltou a trabalhar, que ele precisou até mesmo ficar afastado do serviço. E Foi forte foi mesmo. bem forte, foi. E com isso, assim, os meses foi se passando, aí quando chegou no 7º mês, o médico pediu novamente, porque eu fiquei de repouso até os 4 meses. Passados os 4 meses, ele falou, você pode, assim, andar de carro, assim, para vir ao médico, evitar, porque com o impacto do carro, a bolsa podia se romper e eles nascer prematuro, né, como eu já tive começo de aborto. Aí o tempo se passou, quando chegou no 7º mês, o médico falou pra mim voltar no repouso, porque eles poderiam nascer de 7º mês, no 7º mês de gravidez. E a gravidez toda eu tive que tomar um remédio para poder segurar a gravidez, porque senão, né, poderia correr o risco deles não nascerem. Sim, e durante esse tempo você foi fazendo os exames e vendo que eles estavam bem, Todo estavam mês, normais. todo mês fazia ultrassom. E era uma vitória, assim, quando o médico falava, ai, tá tudo bem com eles. Então, e era gostoso porque até ao mexer na barriga a gente sabia o lado que tava cada um, porque a Olha ultrassom que mostrava. coisa. Então eu sabia que o lado direito era um, o lado esquerdo era outro. Quando ele se mexia, eu falava lá, agora é a Marina, agora é o Fabinho. Então é muito gostoso esse Deve ser sentimento. emocionante. E no 7º mês, aquele medo, né, deles nascerem de 7 meses. E graças a Deus, nessa época, o Fábio já estava quase totalmente, assim, 90% já liberto dos remédios. Que benção. E até as crianças nascerem, antes das crianças nascerem, o médico falou, olha, ele já tá bem, parou de tomar os remédios, né? Foi liberto. Então, quer dizer, Deus já tinha ouvido as minhas orações, que eu falei, antes dos meus filhos nascerem, eu queria ele liberto. Deus fez a obra. E Deus fez a obra. E todas as pessoas que eu conheço, ou na minha gravidez, eu lia muito sobre filhos, gêmeos, a gestação de gêmeos. E o médico falou que é muito comum gêmeos nascer de 7 ou 8 meses, né? Que é muito comum. E eu falava pra Deus que eu não queria isso. Porque eu sei que eles nascendo prematuro, eu ia ter que estar todo dia com eles no hospital. Eles poderiam precisar de oxigênio, uma máquina fazer o papel do pulmão deles. Então eu falava, Deus, até mesmo por eu já ter trabalhado em hospital e ver como é a vida de mães, né, que tem Nessa filhos situação. prematuros, de ver a criança sofrendo ali em sofrimento para respirar. Então eu buscando de Deus, foi difícil para mim fazer os 9 meses de repouso, mas eu consegui. E Deus foi tão bom, Dri, que meus filhos nasceram de quase 39 semanas. Que passou até dos 9 meses, Passou conforme dos 9. diz, né? E conversando com as pessoas, todo mundo, nossa, Kelly, mas eu tive um só, o meu nasceu de 37, 38. Olha. No final eu não levantava, até para sentar no sofá, para levantar, tinha que ter ajuda de alguém, porque o peso era muito grande da barriga. Que coisa. E Deus, assim, da sua infinita bondade, pergunta se nesses 9 meses eu precisei tomar remédio para coluna. Nada. Em momento algum. E Então, nem, e dores. eu tinha as dores de uma mulher grávida normal, que era por conta do peso, né? Sim. Porque tudo estava se abrindo. E com 5 meses também eu precisei ficar internada, porque eu tive dores fortes na barriga seguido. E o médico achou melhor internar, que poderia ser a vesícula, pedra na vesícula. E o médico falou que se fosse, ficaria complicado, porque eu não podia operar grávida. Nossa. E assim, aquela dor seguido com 5 meses de gravidez. Fiquei 5 dias internado, fez ultrassom, não viram nada, não acharam nada. Nada. E aí passou o tempo, eles nasceram de Você 38. voltou pra casa Voltei depois pra disso? casa, depois Normal. disso não tive mais a dor. E até hoje eles não sabem dizer o que é a dor, porque era uma dor anormal. O que Assim, você acha que seria isso? Eu não sei dizer pra você o que era, porque era uma dor, era uma dor assim, muito forte. E eu cheguei aí 3 dias seguidos no hospital e o médico dá o remédio e eu ter que voltar embora. Sim. Aí no 3º dia o médico falou, olha, você tá de 5 meses, é uma gravidez de gêmeos, já é uma gravidez de risco. Então eu vou pedir pro seu médico pra ver o que ele vai decidir. Aí ligou, ele achou melhor internar. E foi de 4 para 5 meses. Aí foi aí que nós descobrimos no ultrassom que era um casal, né? Que legal. Que até então era um ultrassom pra ver se realmente era pedra na vesícula. Entendi. Mas não tinha nada na vesícula. Graças Aí, a Deus. glória mais a Deus, mais um livramento. livramento. E eu sei que foi assim, eu fui vivendo cada dia, agradecendo a Deus a cada dia. E eu me lembro que quando passou das 36 semanas, eu tinha só vontade de chorar. De chorar de alegria.
Porque a maioria dos casos de gêmeos não chegam até esse É tempo. verdade. E eu passou os 36 semanas, passou 37, passou 38 e eu ali não tava mais aguentando, Sim. mas tava ali firme e forte Aham. pelos meus filhos. E Deus respondeu Deus mais respondeu uma oração. mais uma. E quando eles nasceram, a Marina precisou ficar 1 dia e meio na UTI, porque ela nasceu um pouquinho cansada. Mas não precisou entubá-la, não precisou ficar dias, foi 1 dia e Foi um meio dia mesmo. E quando eu tive eles também, eu tive uma hemorragia, quase que eu precisei tirar o útero. Então foi assim, Meu Deus. sabe? Foi uma coisa atrás da outra. No dia do parto? No dia do parto deu hemorragia e aí eu ia ter que tirar o útero, né? O médico falou, olha, não tem como, se não melhorar nós vamos ter que tirar o seu útero. Aí você fica com aquele medo, meu Deus. O Fabinho tá aqui comigo, a Marina na UTI. Se eu perder minha filha e eu perder o útero, eu não posso ter filho de novo. Sabe? Que a gente pensa em é tudo humano, naquele você pensa em momento. tudo. Por mais que você crê em Deus, você confia, mas você tá vivendo aquele momento, você tenta não se abalar, você tenta manter-se forte, você tenta se agarrar em Deus, mas a gente é humano, né? Vem os verdade. pensamentos. Eu falava, meu Deus, se acontecer com alguma coisa com um dos meus filhos e eu tirar o útero, eu não posso engravidar de novo. E assim, nós ali em oração, né? O irmão Cláudio, a irmã Cida, meu pai, minha mãe, meu marido. E graças a Deus a hemorragia foi estancada. Amém. No dia seguinte a Marininha teve alta da UTI e veio pro quarto que era com a gente. Glória a Deus. E hoje assim eu paro, penso, todo mundo, mas por que você tem gêmeos? Foi a pergunta que o médico me fez. Kelly, gêmeos, você tem gêmeos na família? Não, não tem. Você fez tratamento para engravidar? Não fiz. Eu só parei de tomar. E olha só, eu parei de tomar o anticoncepcional em janeiro, no começo. De acordo com as contas, né? Sim. Do médico, eu engravidei final de janeiro. Então Mesmo foi menos mês. de um mês, Porque eu e o Fábio combinamos assim, vamos parar de tomar o remédio, porque a gente sabe que demora um tempo. Sim, Mas não demorou um mês, né? De acordo com a conta dos médicos. Era plano de Deus. Era plano de Deus. Então eu paro, olho para trás e eu conto, nossa, eu conto isso até mesmo para as pessoas que não é evangélica, que não frequentam nenhuma igreja e fala, mas Kelly, como? Daí eu conto, eu falo, não, Deus permitiu essa gravidez de gêmeos para mostrar que Ele me curou. Amém. Porque o médico falou que eu não ia aguentar um bebê. E eu aguentei Deus, 2. Glória a Deus, que bênção, Né? Deus maravilhoso. E assim, as dores que eu tive da coluna foi aquelas dores normais que toda mulher grávida tem, Sim, né? Por conta do peso. peso. E graças a Deus eles nasceram fortes, bonitos. A Marina nasceu com 3 quilos, o Fabinho com 3,3 kg. Super Então saudáveis. super saudáveis, só de bebê eu tinha 6,3 kg Meu na barriga, Deus. né? Nem consigo imaginar. Não dá pra imaginar o tamanho que ficou. Mas assim, hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eles são bênção na nossa vida. Eles são bênção por onde eles estão. Amém. E essa semana, a minha mãe disse que foi buscá-los na escola e eles vieram falando, vó, hoje eu orei para uma amiguinha porque ela falou que o coração dela estava triste. Olha. Então eu falo assim, os meus filhos, a minha gestação foi plano de Deus. E hoje eles falam da palavra, eles pregam a palavra. Então eu falo assim, hoje eu paro, eu olho para trás, tudo que eu e o Fábio passamos, assim, eu falo assim, não, era plano de Deus mesmo. Sabe, valeu a pena aguentar tudo que eu aguentei sofrer, tudo que eu sofri, para que hoje os meus filhos estivessem aí bem. Amém. E com 3 aninhos de idade, eles oram, eles pregam, eles louvam. Então eu falo, Senhor, muito obrigada. A gente não tem palavras para agradecer. E às vezes, assim, eu sei que em nome de Jesus vai ter muitas pessoas assistindo. Sim. Assim como eu vi muito testemunho de mulheres que queriam ser mãe e conseguiram, eu me agarrei nesse Deus, que é o Deus ao qual nós servimos. Então eu sei que talvez muitos estão assistindo, É né? verdade, aproveita e deixa uma palavra pra eles. Né? Muitos estão assistindo e tem esse sonho de ser mãe, ou conhece alguém que tem esse sonho. E eu busquei de Deus esse sonho. Então, antes desse sonho nascer no meu coração, ele já tinha nascido no coração de Deus. Amém. Então, eu só falava, eu agradeço a Deus, eu agradecia a Deus. Antes mesmo de estar grávida, eu colocava a mão na minha barriga e profetizava. Já agradecia pela vida dos meus filhos. Olha como é importante isso, a né? profecia, você ter fé, né? Sim. Você crê naquilo que você não está vendo. Exatamente. E Chamar a existência. chamar a existência de Deus.
E eu sempre colocava a mão na minha barriga e falava, minha gravidez será uma bênção. E quando eu engravidei, eu sempre profetizava que os meus filhos, eles iriam nascer para vencer. Então a cada dia que passava, era eles ali protegidos, né, na minha barriga. E quando chegou, quando o médico falou, agora é a hora, eu já estava com quase 39 semanas, eu não sabia dizer o que eu sentia, eu só tinha assim gratidão a Deus. Porque no decorrer desse tempo da gravidez, muitas mulheres, Kelly, mas eu tive um e não cheguei a esse tempo. Sim. E Deus permitiu que, com toda a dificuldade na coluna, Deus permitiu que eu chegasse até além do que era bênção. planejado, né? Glória a Deus. Então, assim, Que era impossível aos olhos aos humanos. olhos humanos, tinha tudo para dar errado, tudo para não dar certo, tudo para não acontecer. Por conta da coluna, por conta do útero. E Deus foi tão fiel que foi assim, mais rápido do que nós imaginávamos. Então hoje eu falo assim, eu tive uma gravidez de gêmeos, mas foi para glorificar o nome do Senhor, porque eu não podia ter um filho e Deus me te deu dois, né? De uma vez assim, Dupla honra. dupla honra. E Deus é tão assim maravilhoso que Ele atende o desejo do nosso coração, porque eu lembro que quando eu era adolescente, Sim. né, principalmente a gente que é mulher tem aquele sonho do casamento, o sonho dos É filhos. verdade. E eu sempre falava assim, ai, quando eu for mãe eu quero um casal. Mas Olha. nunca pensei em gêmeos, nunca. Sim. Então eu sempre falava, eu quero um casal, eu quero um casal. E Deus me deu de uma vez, Ele deu De da uma maneira vez, que Ele o achou casal. melhor, o casal. Então assim, você que está assistindo esse testemunho, não desista, não desanime, porque nós servimos ao Deus dos milagres. Deus é Jeová Rafá, nós servimos ao Deus Sim. Jeová Rafá, que é o Deus da cura, Amém. né? Que é o Deus da provisão, que é o Deus que ouve as nossas orações. Mas não adianta a gente só orar e não crer. É verdade. Nós temos que crer, né? Que Ele nos honra através da nossa fé. E foi isso que aconteceu. Deus é poderoso pra fazer, né, Kelly? O que eu passei, que não foi fácil, mas hoje a gente tá aqui de pé, né? Vencendo em nome de Jesus. Que bênção, amém, que testemunho lindo, né? Tenho certeza, me edificou muito. Amém. Tenho certeza que vai edificar muitas Amém. vidas, né? E você que está passando por essa situação, tome posse dessa palavra de fé, de confiança, porque o nosso Deus é poderoso para fazer, né, Kelly? Basta nós crermos no poder e no nome dele. Que ele é poderoso e é um Deus de amor que cuida dos seus. Cuida, com Não deixa certeza. desamparado quem é filho seu.